Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora que nós instalamos o programa, vamos conhecê-lo e aprender algumas coisas básicas. Aqui nós temos as nossas abas: arquivo, editar, depurar, janela, ajuda e novidades. Aqui nós temos alguns atalhos como criar um novo script, abrir, copiar, colar, desfazer. Aqui nós temos o diretório atual que está o programa. E aqui nós temos o nosso navegador de arquivos. Essa parte aqui está relacionada com essa. Então, quando a gente procurar aqui o local que a gente quer selecionar, automaticamente essa parte vai ser alterada também. Essa região navegador de arquivos, ela serve justamente para a gente deixar na pasta onde nós iremos salvar nossos arquivos criados aqui no programa. Em ambiente de trabalho é basicamente o local que vão ficar salvas as nossas variáveis. Histórico de comandos, ele vai guardando todos os comandos que a gente foi executando no programa. E aqui nós temos a nossa janela de comandos. Inicialmente vai ser o local onde nós iremos trabalhar. Editor de variáveis, no vídeo sobre variáveis nós vamos aprender como mexer nele, mas é tranquilo. Aqui você pode selecionar a janela de comandos ou o editor. O editor vai ser uma parte bastante utilizada no futuro e é justamente o que nós queremos fazer, criar programas. Aqui nós vamos escrever nossas linhas de comando, salvar o arquivo e poderemos utilizar depois como um programa. Aqui em documentação, a empresa fornece um manual. Então aqui tem diversas informações sobre a utilização do Octave. Só que está todo em inglês. Então, se alguém tiver o interesse, souber inglês, pode tranquilamente tirar algumas dúvidas através desse manual aqui. Vamos voltar para a janela de comandos para aprender algumas coisas básicas. Primeiro, nós precisamos saber que o local que nós vamos escrever os nossos códigos é aqui, logo após esses dois símbolos. Ok, o primeiro código que nós vamos digitar é o CLC. Ele serve para limpar essa janela de comandos, ou seja, tudo que tiver digitado aqui, se nós escrevermos CLC, ele vai deletar. Ok? Agora nós vamos aprender os símbolos das operações básicas. Então, adição, nós temos a cruzinha normal do teclado. Subtração, nós temos o tracinho normal. Já a multiplicação, nós vamos ter o asterisco. A divisão, nós vamos ter a barra. E a exponenciação, nós vamos ter o acento circunflexo. Ok? Então, realizando algumas operações aqui. 3 mais 4. Só apertar o Enter, ele vai nos dar a resposta 7. 7 menos 2, ele vai nos dar 5. 6 vezes 6, 36. Vamos lá, 9 dividido por 3, 3. E uma potência 2 elevado a 8, 256. Observe que aqui no nosso ambiente de trabalho nós temos ANS. Nessa parte aqui do nome é o nome da variável. Então, por último, a gente fez essa questão 2 elevado a 8 e ele colocou a ANS como sendo 256. Classe double, ela significa que é um número real, né? Uma classe definida para números reais. A dimensão é 1 por 1, porque aqui no Octave ele trata todos os valores como matrizes. Então, se a gente só tem um resultado que foi 256, então é uma matriz de uma linha e uma coluna. E o valor aqui de 256. Veja que aqui ele só guardou esse valor de 256, que foi o último que a gente calculou. Porque a princípio nós estamos fazendo operações básicas e não estamos dando nome a elas. Então, por padrão, ele coloca o ANS como
a variável que vai guardar esse valor aqui. Então, inicialmente ele guardou esse 7, mas quando a gente calculou 5, o ANS deixou de ser 7 para ser 5, e assim por diante. Então, no final ficou 256. Se eu fizer qualquer outra operação aqui, ele vai guardar esse último valor. Então, eu vou colocar uma operação básica, 4 vezes 3, e veja que ele guardou aqui o 12, ele já alterou. No vídeo sobre variáveis, nós vamos aprender como salvar qualquer valor dando nome a eles. Aqui em histórico de comandos, nós temos todos os comandos que a gente digitou até agora. Então, caso a gente queira voltar a algum comando desses, basta apertar a seta para cima no teclado. Então, para cima a gente vai procurando o que a gente quiser e depois para baixo se você passou de algum. Ok, então se eu faço isso e aperto Enter, ele já executa o comando de novo. Vamos apertar CLC novamente para apagar essa janela de comandos, trabalhar com ambiente limpo e vamos aprender as ordens de precedência. Ou seja, o que o programa entende que ele precisa calcular primeiro. Então isso é basicamente o que a gente aprende na escola em relação às expressões numéricas. Eu vou colocar em outro arquivo para a gente visualizar melhor como ficam essas ordens de precedência. Esse arquivo aqui eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem. Vocês podem imprimir ou deixar em alguma pasta no computador, pode ser que vocês precisem retornar aqui para lembrar de alguma coisa. Então aqui são as operações básicas, né, que a gente já viu, e aqui as ordens de precedência. Então, primeiro ele vai efetuar os parênteses mais internos. Então, se você tem mais de um parêntese, ele vai pegar de dentro para fora, fazendo as operações. Depois ele vai priorizar a exponenciação, depois multiplicação e divisão, e subtração e adição por último. Então vamos fazer algumas continhas para ver como é que fica aí mais ou menos essa ordem. Vamos colocar aqui 5 mais 4 dividido por 2, com um parêntese ali no 5 mais 4. Então ele vai dar para a gente 4,5. Lembrando que aqui no Octave nós não vamos utilizar a vírgula, vamos utilizar o ponto. Então, o que é que ele fez aqui? Ele resolveu primeiro 5 mais 4, 9, e depois dividiu por 2. Deu 4,5. Agora vamos fazer a mesma conta, só que tirando o parênteses. Nós temos 5 mais 4 sobre 2. E o resultado que ele dá para a gente é 7. Por quê? Porque primeiro ele resolveu 4 sobre 2, que dá 2. Depois fez a adição, mais 5, 7. Aqui ele priorizou o parêntese e depois a divisão. Ok? Agora vamos fazer aqui 5 elevado a 4 vezes 2. Deu 1.250. E aqui nós temos 5, fazer a mesma conta. Vou, na verdade, colocar a seta para cima para ficar mais rápido. Mesma conta, só que eu coloquei o parêntese aqui de lado. Veja que ele dá um resultado totalmente diferente. O que aconteceu? Primeiro, ele priorizou a nossa, quer dizer, aqui a nossa potência, né? 5 elevado a 4 deu um resultado e depois ele multiplicou por 2. Ele prioriza a exponenciação, depois a multiplicação. E aqui o que é que ele fez? Priorizou o que está dentro do parêntese. 4 vezes 2 deu 8. Depois ele pegou o 5 e elevou ao 8 que estava aqui. Ok? Por último, eu vou fazer uma operação com
mais de um parêntese para a gente dar uma observada no que acontece. Então aqui eu vou colocar 3 elevado, vou abrir o parêntese de novo, 2 dividido por 5, fecho parêntese, menos, vou colocar 2 vezes, abre o parêntese, 8 elevado a 0,2, né? O ponto é o que a gente está acostumado a colocar vírgula, aqui é ponto, dividido por 7 e fecho o parêntese. Vou dar um Enter e ele me dá esse resultado aí. O que está acontecendo aqui? Ele primeiro vai priorizar esse parêntese e esse daqui, porque estão dentro do maior. Quando ele resolver esses dois parênteses, o que é que ele vai fazer? Essa exponenciação aqui, ó, 3 elevado a esse resultado daqui, o sinal de menos ele vai guardar, vai fazer aqui, ó, 2 vezes esse resultado daqui. O resultado que der nessa operação, ele vai dividir por 7. E por último, ele vai fazer essa subtração aqui. O valor que deu aqui, menos o valor que deu aqui. Ok? Para finalizar o vídeo, nós vamos ver um pouco sobre a formatação dos dados numéricos. Observe que aqui ele está dando os nossos resultados nesse estilo aqui, ó, 4 ponto. Aí aqui tem 4 números. Deixa eu ver outro resultado. Aqui ele colocou 4 números porque dá redondo. E aqui ele colocou 1, e mais 4 números. Então isso é um tipo de formatação. Vamos colocar lá no nosso material de apoio para dar uma olhada nos tipos de formatação que nós temos. Então, os comandos são esses aqui, e aqui a descrição de cada um deles. Nós temos formato short, ele vai deixar 4 dígitos decimais, né? Ou seja, 4 dígitos após a vírgula, que é o que está por padrão. Nós vamos ter o formato long, ele vai deixar 14 dígitos após a vírgula. Formato short aqui é de exponencial, né? Ele vai colocar 4 dígitos após a vírgula e vai colocar uma exponencial, ou seja, se desse um número onde ele tenha 2 inteiros, por exemplo, 54,2, ele ia puxar uma vírgula e colocar uma exponencial, ou seja, ia ficar 5,42 vezes 10, elevado a 1 no caso. Aqui nós temos o formato long, ele vai fazer a mesma coisa, colocar em notação científica, né, uma exponencialzinha, e deixar 15 dígitos decimais. Nós temos o formato short G, ele vai deixar 5 dígitos no total, tanto números inteiros como os decimais. O formato long G, ele vai deixar 16 dígitos no total. E o formato bank, que é um formato monetário, ele vai deixar 2 dígitos decimais, que seriam os centavos. Vamos voltar lá para o Octave e aplicar alguns desses para a gente dar uma olhada. Pronto. Por padrão já está o formato short. Agora vamos colocar formato long. Vou colocar aqui sempre o mesmo valor para a gente ter uma ideia das alterações que vão ocorrer. Então vou colocar 311 dividido por 7. Veja que aqui agora ele deixa, o programa deixa escrever muito mais números decimais, né? São 14 no caso. Aqui, ó, formato long. Agora vamos colocar formato short e vamos fazer a mesma operação. 311 dividido por 7. E aí nós temos 4,4429. Esse Ezinho aqui é a mesma coisa que o 10 elevado a alguma coisa.
Então ele está dizendo que está 10 elevado a 1 positivo. Ok? Nós vamos ter o format long e. Vamos fazer a mesma operação. Veja que ele dá o mesmo valor, 4,44, só que ele coloca o restante, né? Ele deixa um espaço maior, ou seja, 15 dígitos decimais em notação científica. Então, esse valor vezes 10 elevado a 1. Nós temos o formato long, vou botar o short primeiro, short G. E aí, mesma operação. Ele já deixa mais curto aqui o valor, porque ele deixa 5 dígitos no total, né? Então, 44,429. Veja que ele arredonda também. O valor aqui, ó, é 44,2857. E aqui ele já puxa para um 9. Ok? Format long G. Mesma operação. Ele deixa aqui um total de 16 dígitos. Ok? 16 dígitos. E por último, formato bank. Mesma operação. 44,43. Né? Veja que ele também é redondo aqui. 44,428. Ele puxou para o 3. E assim a gente encerra essa aula. Na próxima nós vamos falar um pouco sobre as funções elementares que o Octave já oferece para a gente.